Começa agora o Jornal da Câmara e essas são as manchetes de hoje. Parlamentar entrega voto de congratulações. Vereador fala sobre os riscos das doenças cardíacas. O Jornal da Câmara traz ainda o resumo da reunião ordinária da segunda passada, a pauta da reunião de hoje e a agenda de eventos. Estas e outras notícias agora no Jornal da Câmara. As doenças cardíacas atingem cada vez mais a população. Recentemente, o cardiologista Paulo Serra assumiu interinamente o cargo de vereador na Câmara de Piracicaba. O Jornal da Câmara de hoje traz uma reportagem especial com o médico que tem como objetivo esclarecer os riscos das doenças cardíacas e também promover a prevenção. Veja a entrevista com o jornalista Marcelo Bandeira. As doenças cardiovasculares atingem uma grande parte da população. São mais comuns em pessoas mais velhas e com histórico familiar da doença. Mas isso não significa que pessoas mais jovens e sem histórico na família não possam apresentar esses problemas. As doenças que afetam o coração são classificadas como doença arterial, coronariana ou infarto, alterações nos batimentos cardíacos, as arritmias, parada cardíaca, doenças das válvulas cardíacas, doenças cardíacas congênitas, entre outras. Eu estou com o vereador Paulo Serra, médico cardiologista, que vai falar um pouco sobre essas doenças. Vereador, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo pela sua cadeira aqui na Câmara de Vereadores, pela sua vinda aqui ao Legislativo e ao mesmo tempo explicar para os nossos telespectadores a questão da cardiologia, os exames de prevenção, enfim, fazer e dar um toque para quem está nos assistindo de como se prevenir das doenças cardíacas. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, agradecendo o convite de você estar aqui, poder esclarecer um assunto importante para a população. São as doenças cardiovasculares, que é uma das principais doenças que mais mata a nível mundial, né? E o importante realmente não é apenas o tratamento, é a prevenção, como qualquer outra doença, né? E a prevenção vai de você procurar o médico antes que venham os sintomas. Então, independente de idade, independente de qualquer coisa, você deve procurar fazer um check-up. E já começa com as crianças indo no pediatra. O pediatra detectando algum problema cardiológico, ele vai encaminhar para o cardiologista para fazer uma investigação maior. E o adulto, aquele que não tem aparentemente nenhuma cardiopatia, nada, deve fazer de rotina pelo menos uma vez por ano. Tá. E a partir de uma determinada idade, aqueles que já têm fatores de risco, já têm hipertensão, diabetes, fatores familiares, pelo menos a cada 6 meses. Agora, é importante até destacar que não se trata apenas dos adultos ou determinada idade, como o Dr. Paulo Serra já nos adiantou aí, as crianças também, a partir dos primeiros exames com o pediatra, já dá para tentar identificar alguma coisa, Dr. Paulo? Com certeza. Como você referiu no início, existem as cardiopatias congênitas, que a grande maioria são os sopros que ele tem. Os sopros tem mais de 50 tipos de sopro. E às vezes numa simples ausculta, o que é ausculta? É aquele aparelhinho que o médico coloca no peito e vai escutar o pulmãozinho e o coração, as batidas. Com um simples ausculta, você detecta se ele tem uma má formação ou não. E a partir dali encaminhar para o cardiologista para uma investigação maior, que existem as cardiopatias que são menos graves, e essas dá para você acompanhar até sem medicação e tem uma longevidade tremenda, e outras cardiopatias mais graves que tem que ser intervir nela e até com cirurgia. Quer dizer, então o pediatra ele consegue no primeiro momento, nos primeiros exames, já identificar alguma anormalidade com a criança, Dr. Paulo Serra? Com certeza. Não apenas o sopro, mas até o ritmo cardíaco, se ele tem uma arritmia, se tem algum descompasso no coração,
e pela queixa também. Às vezes a criança é muito pequena, não tem queixa, mas a mãe, observando a criança, ela cansa fácil na mamadeira, ela fica com os lábios roxos, fica com as extremidades roxas. Isso são sinais que sugerem que tem algo, que possa ter alguma cardiopatia congênita. Então vai de uma investigação, do encaminhamento para realmente investigar e se realmente tem essas cardiopatias. O que uma pessoa que tem problema cardiológico não pode fazer? Que apresenta um problema cardiológico, tem um problema, o que ela... uma limitação, doutor Paulo? Se ela tiver uma cardiopatia, então vamos partir para o extremo, né? Uma cardiopatia grave, como uma insuficiência cardíaca, que é a falência do músculo cardíaco, o coração não consegue bombear o sangue adequado para mandar o sangue oxigenado para todo o tecido. Nessa limitação, se ele tem uma insuficiência cardíaca de gradua 1, 2, 3 e 4, se ele tiver de 3, 4, ela vai ter uma grande limitação a atividades físicas moderadas a intensas. Ela nem vai conseguir realmente fazer e é contraindicado. No caso, existem centros de reabilitações que são programados para os cardiopatas, que você faz atividade física de acordo com a cardiopatia dele. Então você faz, a princípio, um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Ecocardiograma que chama esse ultrassom do coração. Isso. E um teste cardiopulmonar. Um vai complementar o outro. O ecocardiograma, ele vai dar a estrutura do coração, como que ele está e a função dele, e se tem alguma válvula comprometida junto. O teste cardiopulmonar, ele vai te dar parâmetros cardíacos, pulmonares e metabólicos. Dentro disso, ele dá para fazer um programa de atividade física, mesmo no cardiopata, para você não sobrecarregar o coração dele e ele não ficar parado sem nenhuma atividade, não ficar no sedentarismo. Isso, os programas de reabilitação já são feitos e fazem nos grandes centros. Doutor Paulo, eu vejo muitas pessoas por aí já que nunca praticaram exercício físico, malemar uma caminhada, não é? Vira, Rebeca, e de repente se matriculam numa academia e vão lá, colocam lá 10 km por hora na esteira, não faz nenhum tipo de exame. Isso é cada vez mais comum. Essa pessoa, mesmo que não tenha nada, doutor Paulo Serra, pode vir apresentar algum problema? Com certeza. As cardiopatias, a doença coronariana, a gente considera silenciosa. Em torno de 40% das pessoas que são coronariopatas, elas não têm sintomas, não têm sinais nenhum. Não apresenta nenhum sinal. Nada. E vai acontecer justamente um infarto. São aquelas pessoas que falam assim, nunca teve nada e infartou, o cara era saudável. Ele não era, ele já tinha algum problema. Só que ele não tinha sinais e sintomas. E infelizmente a morte súbita, que é o cara morrer de repente. Não estava sentindo nada, deitou e dormiu. E não acordou mais. Então, deve-se passar pelo cardiologista. Hoje, até normas, as academias que recebem os clientes sem um atestado do cardiologista, está errado. Está correndo um alto risco, tanto para a academia como para o cliente que está lá. Pode responder por isso. Pode responder. Criminalmente, inclusive. Com certeza. Porque depois que começou a surgir as mortes de atletas, os conselhos regionais de medicina começaram a ficar mais rigorosos, o federal, e começou a exigir mais. Por quê? Realmente, antigamente não existia nada, todo mundo fazia academia aleatoriamente e não tinha nenhuma avaliação. E às vezes pedia avaliação porque conhecia o ginecologista, ele dava, conhecia o pediatra da filha, ele dava atestado, e as academias aceitavam. Hoje as academias são orientadas a aceitar o atestado do cardiologista e, no meu ponto de vista, eu acho que tinha que acrescentar uma avaliação do ortopedista. Porque dependendo da atividade que você faz, você leva lesões articulares, da coluna, muscular, que você tem que saber se você tem algum problema para não prejudicar mais ainda o cliente. Quer dizer, a pessoa é saudável, não tem nenhum problema, de repente vai para a academia, acaba fazendo um exercício muito intenso, aeróbico, e acaba apresentando problemas, doutor Paulo Serra, sendo que essa pessoa não tinha nada. Acaba tendo um evento ali complicado. E importante, eu tive vendo algumas academias, muitas não tem nem desfibrilador, que isso é uma norma que shoppings,
qualquer estádios, as academias seriam obrigadas a ter. Porque ali você está fazendo um exercício físico, todo exercício físico, ele é um estresse para o sistema cardiocirculatório. Se você é saudável, você não tem problema nenhum, você não vai ter nada. Você vai fazer numa boa. Mas aquele estresse, por mínimo que seja, ele pode causar um evento coronariano ou uma arritmia, desde leve a grave ou até uma morte súbita. Então ele tem que ser avaliado e tem que ter esse desfibrilador na academia. É como se fosse obrigatoriedade. Tem que ter. Nós estamos conversando com o médico cardiologista, vereador Dr. Paulo Seade Serra. Dr. Paulo, agora muitos médicos falam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Existe um padrão, um tempo aquele adequado para que a pessoa tenha que fazer um exercício físico de manhã, à tarde, à noite? Ou o que o senhor recomendaria agora para os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento? São 2 coisas. Para a gente, a atividade física, primeiro o que o público entende como atividade física, né? Uma pessoa que quer ter um condicionamento físico, só a caminhada não te dá um condicionamento físico, e aqueles que querem emagrecer também isso não vai. A caminhada não resolve muita coisa. Portanto, caminhada... Para emagrecer, para condicionamento, você não tem, né? Agora, se você quer ativar o seu sistema cardiocirculatório, você sair do sedentarismo e partir para uma caminhada de meia hora por dia, isso para o seu sistema cardiocirculatório ele é bom. Meia hora por dia. Tem benefício. Tá? Mas você está longe de ser um atleta, de você estar condicionado ou perder peso. Então a gente encontra muito no consultório a pessoa: pô, doutor, eu faço caminhada todo dia, não emagreço, sinto cansaço, não melhora o meu cansaço, porque ele não está fazendo uma preparação adequada. Ele tem que ter uma preparação para melhorar o condicionamento físico dele. A alimentação inclui? Com certeza. A alimentação sempre tem que estar saudável, balanceada, equilibrada. Então não adianta nada ficar lá meia hora correndo, tá se desmanchando na esteira, de repente vai lá para a balança, vai se pesar e não tem nenhum resultado, né? Não surtiu efeito. Doutor Paulo, e qual que é a recomendação que você pode passar para os nossos telespectadores? Vai fazer uma caminhada, qual que é o melhor exercício físico para quem de repente é leigo, não faz nada? No geral, uma caminhada, desde que seja avaliado, até a caminhada tem que ser avaliada se você pode fazer ou não. Porque quando você faz a caminhada, você aumenta o consumo do músculo cardíaco, então você causa um estresse. Então ele tem que estar apto a fazer aquela caminhada e não fazer aleatoriamente. A caminhada de meia hora... Aleatoriamente, desculpa te cortar aqui. E que vai um dia e falta 3. Isso. Vai lá, não dá sequência, aí fica um mês, depois volta, quer ir todo dia. Você tem que dar uma sequência cronológica e seguir. Tá? Se for um dia sim, um dia não, religiosamente seguir um dia sim, outro não. Mesmo padrão. Aí o que a gente recomenda, antigamente, as diretrizes antigas, a gente falava que se você fizesse 3 vezes na semana, era de bom tamanho. Hoje as diretrizes recomendam você fazer pelo menos 5 vezes na semana, tá? E descanso sábado e domingo. Que aí você vai ter uma atividade circulatória, não condicionando, que você não vai estar melhor a sua aptidão física. Ele melhora, mas muito pouco. Mas para riscos cardiovasculares, você vai estar reduzindo o risco cardiovascular você fazendo essa caminhada. E aí vai uma ressalva das limitações que as pessoas às vezes não podem fazer caminhada. Que é o que eu falei dos ortopedistas. Às vezes você tem um problema, uma artrose, você tem um problema no joelho, um problema de coluna, você não pode praticar esporte com traumas, com impacto. Então aí a gente recomenda o quê? Uma natação, uma hidroginástica, um pilates, qualquer um outro que não tem impacto. Mas qualquer tipo de atividade, um pouco melhor, outro um pouco menos, mas qualquer uma, com orientação médica e orientação do profissional da educação física, está aconselhável, desde que você seja orientado e observado e seguido. Dr. Paulo Serra, refrigerantes, salgadinhos, né, frituras, tudo que é bom, a gente já ouviu que é proibido ou faz mal. Como é que o senhor pode passar para os nossos telespectadores aqui para, ao mesmo tempo, não deixar de comer e ter uma vida saudável?
Os refrigerantes, do meu ponto de vista, não faz parte de uma dieta. Nem saudável, nem ruim, nada. Não deveria existir um refrigerante. Não dá para classificar em nada. Não dá benefício nenhum. Nenhum. Então o refrigerante, para benefício, não tem. Tá. Mais prazer você tomar e ponto final. Os salgadinhos, lanches, eventualmente você comer de vez em quando, ninguém vai proibir isso, mas não pode tornar uma rotina. Todos os dias. Porque esses tipos de alimentos são calóricos, não tem valor proteico importante, e é muita caloria, muita gordura e carboidrato, que isso ao longo prazo vai fazer mal e te aumentar um risco cardiovascular. Cerveja. A cerveja, a bebida alcoólica como um todo, ela, se você bebe moderadamente, o que é moderadamente? Um copo, uma lata de cerveja, até uma latinha e meia. 350 ml, né? Isso. Não faz mal. Não faz mal. É lógico que se você tiver um triglicérides alto, você tiver um diabetes, a bebida alcoólica ela não pode, porque ela tem açúcar. Mesmo sem álcool ela tem. Então, a gente está falando no geral, não falando outras patologias associadas. Entendi. Para efeito cardiocirculatório, a bebida alcoólica, se você é moderado, uma latinha e meia, ela não vai te fazer mal. Nenhum. Eu já escutei que a bebida é calórica e ao mesmo tempo ela é diurética e você toma a bebida e depois você elimina o que você tomou e você pode continuar tomando. Não tem nada a ver isso. Não. Isso aí é conversa de boteco, de bar. Opa, é para estimular na prática mesmo. uso. Não tem nada. Vamos tomar cerveja lá, não dá nada, não é mesmo, Emerson? Não tem problema nenhum, não vai acontecer nada, depois a gente elimina e tá tudo bem. Não é bem assim. Não, só tem uma verdade, que ela é diurética. Uhum. É a única verdade. Mas o que não causa benefício nenhum por ela ser diurética. Do jeito que o Dr. Paulo está explicando para a gente aqui, ela chega a fazer menos mal que o refrigerante? Não. Pela proporção? Nada a ver? Não, porque assim, as bebidas alcoólicas, ela tem o teor alcoólico e ela, a cerveja, ela é gasosa também. Uhum. Então toda bebida gasosa, ela te dá uma repercussão a nível gastrointestinal e até na fixação do cálcio. Que você tomar muita bebida alcoólica, até uma água mineral gasosa, você toma muito, você diminui essa fixação do cálcio. Tá. Então, para você predispõe uma osteoporose prematura. Então, você deve, assim, pode beber. Você vai numa festa, quero tomar um refrigerante, que isso é prazer, não é proibido. Mas virar uma rotina e virar um consumo diário e todo final de semana, isso não é recomendado. Nem a bebida, nem o refrigerante. Existe os estudos mostrando que assim, o álcool em pequena dose, então quando a gente fala o álcool, cerveja, vinho, uísque, caipirinha, existem as doses que a gente preconiza, é que a sociedade não faz nenhum comentário a mais para não falar que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está estimulando o alcoolismo. Mas a dose pequena de álcool, ela tem benefício. Pequena? É, pequena. O que é pequena? Uma taça? Na cerveja seria aquela latinha e meia. No vinho, o vinho tinto seco, você tomar um cálice no almoço e na janta, também pode. Ele é benéfico? É benéfico. Comprovado já? Comprovado. Se você tomar uma dosezinha de uísque diária e uma dosezinha de pinga, também ela faz bem. Agora, se você tiver uma cirrose hepática, problema hepático, tiver o diabetes, isso cai. Complica um pouco mais. Não pode, não deve. Agora a gente está falando de uma pessoa saudável, sem problemas, que você quer ter um consumo de álcool, aí você pode fazer nessa limitação moderada, fazendo o uso diário sem problema. O vinho tinto seco, tem um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que fez, eu não me recordo a cidade lá, que eles têm um alto consumo do vinho tinto seco e da uva, do suco de uva. E lá eles perceberam que fazer um estudo, porque lá tem uma população mais velha e saudável. E o diferencial que eles acharam, justamente, é pelo consumo excessivo que eles fazem. Excessivo assim, em relação do que a gente usa. Porque lá a temperatura é outra, o ambiente é outro. Então a gente consumir vinho todo dia aqui pra gente no calor desse ninguém consome. É verdade. A gente vai pegar no inverno, consome e ponto final. Eles têm o costume diário.
que é essa dose que eu te falei, e assim, você olha pessoas com mais idade, saudáveis, com menos riscos, interessante o estudo. Nós estamos entrevistando o médico vereador, Dr. Paulo Seade Serra. Nós temos intervalo? Ou não temos intervalo? Vamos continuando aqui com a entrevista com o Dr. Paulo. Ainda, Dr. Paulo Serra, sobre o consumo de vinho, de cerveja, de uma forma benéfica. Vamos partir aqui do vinho. Muitas vezes a pessoa não tem condição de comprar um vinho de boa qualidade, porque o vinho bom, ele é caro. Ele não é barato igual um fardo de cerveja. Aqueles vinhos de garrafão que você compra aí no supermercado, compra nas casas de conveniência, tem o mesmo efeito de um vinho mais caro, ou isso também é prejudicado quando a pessoa for tomar o vinho? Desde que o vinho seja puro, realmente, não é o preço dele. Você encontra vinhos baratos e bons. Então o preço não vai diferenciar dos eventos cardiovasculares em hipótese alguma. Quer dizer, então aquele vinho de garrafão, ele é benéfico. Isso. Você paga 24, você tem a procedência dele, que fez da uva, não misturaram, não colocaram nada a mais, é um vinho puro, de qualidade dele, que fez. Como tem muitos, os tiroleses fazem aí, na região de Santana ali, aquela sangria, né? Aquela taça dele. É bom os vinhos dele e tem a mesma qualidade de um vinho de 300, 400 mil reais. Ok. Então é mais paladar, mais é o prazer também do cara querer gastar. Quer gastar, gasta. Sim, mas não tem necessidade. Não tem, o efeito vai ser o mesmo. Olha, boa notícia, né, para você, viu, Bira, que gosta de vinho, a Renata, a Rebeca, o Emerson aqui que está no estúdio, também o Gustavo. Podem tomar vinho tranquilamente, que não tem problema. Aliás, meia taça no almoço, Dr. Paulo, e meia na janta. Para quem não toma bebida alcoólica e quer substituir o vinho, o suco de uva, daquela roxinha, também tem benefício. É um pouco menos ou é a mesma coisa que o vinho? Aí são um copo de 200 ml no almoço e na janta. Ah, tá certo. Quando o Dr. Paulo falou do consumo da cerveja, que é uma das bebidas preferidas do brasileiro, uma lata de 350 ml por dia ou a cada um dia por dia é aceitável pela Organização Mundial da Saúde? É isso? Sem dúvida. Desde que a pessoa não tenha nenhuma contraindicação para o consumo de álcool. Patologia, no caso. Dr. Paulo, o que é que você poderia até passar para os nossos telespectadores de prevenção? Além disso que nós estamos comentando aqui, alimentação, o vinho, o exercício físico, o que é que a gente poderia até apresentar para os nossos amigos que estão nos assistindo agora? A prevenção, falando do ponto de vista cardiocirculatório, a gente vai desde um controle adequado da pressão, saber se você é hipertenso ou não é, ter um controle do colesterol, do triglicérides, o diabetes. O diabetes é o pior inimigo da parte circulatória. Então, quando a gente fala em prevenção, é você pegar as metas padronizadas. Se a sua pressão está fora de 12/8, passou de 14/9, você tem que rever, porque você tem que baixar ela. Porque lá na frente você vai ter consequências dessa pressão alta. O colesterol alto, da mesma forma, ele vai entupindo suas artérias, que lá na frente você vai ter consequências. Então, quando a gente fala com prevenção, é você procurar um profissional da saúde e fazer um exame, ver sua pressão, ver o exame de diabetes, colesterol, triglicérides de rotina. Colesterol e triglicérides geralmente não dá sintomas. Então, quando a gente recomenda, se você tem um colesterol que vem fazendo e está normal, a cada 6 meses você deve fazer, mesmo não sentindo nada. Quem já tem história familiar e tem um difícil controle do colesterol, a cada 4 meses, pelo menos. O hipertenso, aquele que tiver um controle adequado, segue a mesma regra. Está controladinho, sempre nas metas, a cada 6 meses. Aquele que tem uma pressão que geralmente fica oscilando, qualquer coisa oscila, ela vai para cima e depois cai, volta, esse a cada 3 meses. Que a pressão, os principais fatores para nós cardiologistas é a hipertensão, é o diabetes, é o colesterol, triglicérides, e a gente não pode tirar também, quando a gente fala em prevenção, o tabagismo.
Isso aí é um dos inimigos mortais também da parte circulatória e que são coisas que a gente pode tirar, diminuindo o seu risco. Então o tabagismo também deve prestar atenção e, na medida do possível, todos pararem com cigarro. E existe aquela forma, eu fumo um cigarro por dia, ou só na hora do almoço, na hora da janta, não tem nada a ver. Tá fumando, vai ter problema. O cigarro, é lógico, quanto mais você fuma, é pior. Mas isso não te confere que você fumar um cigarro, você está livre. Entendi. Você não está livre. Cada tragada, não estou falando num cigarro, cada tragada você causa uma vasoconstrição de 2 horas no seu organismo. O que é isso? Os seus vasos, cada vez que você tragar, e você não precisa nem tragar também, se você colocou na boca a fumaça, a mucosa ela absorve. Aquela fumaça que absorveu, os seus vasos eles se fecham durante 2 horas. Ok. Então, um cigarro faz mal. Não é igual você fumar 60 cigarros, porque você está fumando um, mas não deixa de fazer mal. Se você pegar, eu não sei quantas tragadas dão uma pessoa que fuma, porque eu nunca fumei, mas deve o quê? Umas 10, 15 tragadas no cigarro, entendeu? Se você calcular 10 tragadas, você vai ficar 20 horas com a vasoconstrição, cada uma te ocasionando umas 2 horas. Então você passou. E a pessoa que para de fumar, o organismo se recompõe? Limpa? É verdade isso? E na realidade, os danos que o cigarro te ocasiona, eles são irreversíveis. Então, o cigarro, quando ele te causa uma lesão circulatória, o que ele faz dentro do vaso? Ele forma uma úlcera ali na parede do vaso por dentro, ali é o ponto de entrada para o colesterol, para ele formar a placa e obstruir. Quando ele formou aquela úlcera, é irreversível, já começou a doença. A gente chama de uma disfunção endotelial. O seu vaso está doente. Você não tem cura mais. Okay. Você não tem, você vai ter controle. Então fala assim, vou parar que eu já estou ferrado. Não, se você não parar, ele acelera mais. E as medicações que você vai tentar bloquear ou retardar a progressão, ele não faz efeito adequado. Então, o cigarro ele causa danos, são irreversíveis. A nível pulmonar, a mesma coisa. A pessoa que fuma, ela atingiu um nível de efizema, você não volta mais ao seu pulmão normal. Você atingiu ali e é dali para frente. Se você não parar, vai progredindo e cada vez mais rápido. A pessoa paga para morrer, então. Paga para morrer. Então, a lesão é irreversível, não tem cura. Depois que causou dano, acabou. Vai limpar. Vai limpar nada. Aquele que causou o dano já está. Então você vai tratar de acordo com o que vai aparecendo e vamos tentar reduzir essa evolução da doença. Pode ser que não piore, mas aquilo que já causou fica. Fica. Certo. Fica. Doutor Paulo, nosso tempo é escasso aqui, vamos até numa outra oportunidade trazê-lo aqui na TV Câmara justamente para conversar sobre o assunto. É um assunto que sempre será atual, né? Principalmente agora com o estresse do dia a dia, as grandes cidades, trânsito também, que nós esquecemos de falar aqui, mas nós agradecemos sua presença hoje na TV Câmara, justamente explicando de um assunto tão importante que é a prevenção, né, às doenças cardíacas. Muito obrigado pela sua presença. Eu que queria agradecer a toda a equipe, você que está aqui junto com a gente, essa oportunidade de poder esclarecer a população que às vezes não tem chance e acesso para determinadas coisas, e estou à disposição para quando precisar, aí a gente poder esclarecer o pouco que a gente sabe, tentar esclarecer. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Doutor Paulo, no nosso entrevistado hoje no Jornal da Câmara, muito obrigado pelas informações fornecidas aos nossos telespectadores. Voltamos agora com você, Márcio. O vereador Luiz Carlos Arruda, o pastor Luizinho, entregou o voto de congratulações na última segunda, antes da reunião ordinária. O vereador Luiz Arruda entregou o voto de congratulações às partes envolvidas no projeto Adote uma Nascente, realizado pela primeira vez em 5 de junho, no Jardim Costa Rica.
A atividade marcou as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente na cidade, mas a ideia é torná-la um programa permanente, envolvendo escolas, comunidade e o poder público. Coube até então a gente, nesta oportunidade, como vereador, ter assim essa iniciativa, porque sempre o meu sentimento foi voltado à natureza. E por termos no bairro do Costa Rica uma nascente muito linda e também tendo o apoio, né, ali das diretoras daquelas escolas na proximidade, propusemos assim de fazer esse trabalho. E graças a Deus foi uma coisa muito maravilhosa quando nós estamos dando continuidade, molhando as árvores a qual foram plantadas, né? Que no dia foi plantada mais de 250 árvores e as crianças todos animados, e é uma oportunidade que a gente tem de nos aproximarmos das crianças para que eles possam sim se sentirem também valorizadas, prestigiadas. O voto de congratulações foi entregue a representantes da SEDEMA, Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, da EIAS, Consultoria Ambiental, do Rotary Clube São Dimas, do projeto Uma Janela para o Futuro, da Escola Estadual Professor Atílio Vidal Lafrata, do Tiro de Guerra e da empresa Águas do Mirante. O projeto, como todos sabem, chama-se Adote uma Nascente, ou seja, nós escolhemos algumas nascentes dentro da área urbana do município, né, para que seja adotada, mas poderia ser adotada apenas por uma empresa, assim por diante, mas o exemplo do Costa Rica é que a comunidade adotou. Então nós tivemos a participação das duas escolas, a estadual e a municipal, com seus alunos participando da iniciativa, do plantio, da discussão do problema, da importância da água, assim por diante, no trabalho prévio. Depois o dia da ação mesmo, que foi no dia do meio ambiente, que foi o plantio, a limpeza da área, enfim. Essa participação das crianças é fundamental, porque vai caber a elas continuar esse trabalho para que aquilo se perpetue, ou seja, até que aquelas árvores cresçam, que aquela nascente seja mantida limpa, seja fiscalizada, se houver alguma ligação clandestina de esgoto, elas possam acionar as autoridades. Então, sem as crianças seria impensável. Então, eu acho que esse exemplo nos levou a convidar a Delegacia de Ensino para continuar atuando junto conosco nas próximas iniciativas, né? O Jornal da Câmara traz ainda o resumo da reunião ordinária da segunda passada, a pauta da reunião de hoje e a agenda de eventos. A 45ª reunião ordinária, que aconteceu na última segunda-feira, contou com a análise de 22 proposituras. Durante o expediente da reunião, foi entregue a moção de aplausos de autoria do vereador José Antônio Fernandes Paiva à equipe de jornalismo da rádio CBN de Campinas. E logo mais, após o programa Primeiro Tempo, acontece a 46ª reunião ordinária de 2014. A pauta da ordem do dia conta com 15 proposituras. Nesta reunião, acontecerá a primeira discussão do projeto de lei do vereador André Bandeira, que institui fiscalização das vagas reservadas em estacionamentos públicos ou privados de uso coletivo para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. Confira agora a agenda de eventos. Amanhã, sexta, dia 5, a partir das 19h30, no Salão Nobre, o vereador Matheus Heller promoverá uma solenidade para entrega de título de cidadão piracicabano a Éder Pereira da Silva. Já no sábado, dia 6, a partir das 9h30, o vereador Pedro Kawai promoverá uma reunião solene pelo Dia Municipal do Taekwondo na Dojan Nippon Academia. Mais informações, acesse nosso site. E termina aqui mais um Jornal da Câmara. Essa edição você pode conferir na nossa página na internet, lá no link TV Câmara. E logo mais tem início o programa Primeiro Tempo com o jornalista Marcelo Bandeira. E na sequência, a reunião ordinária desta quinta. Na próxima segunda nós voltamos com mais notícias. Eu espero você.